Palavra do Senhor no livro de João, capítulo 4. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus, do capítulo 4 de João. Glória a Deus. Versículo 6 em diante diz assim: Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da 6ª. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. Pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou uma samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou Jesus: Se conhecesses o dom de Deus, que é quem te pede, dai-me de beber, tu lhe pediria e lhe daria água viva. Jesus respondeu, e respondeu ela: Senhor, não tens com que tirar água do poço, é fundo o poço. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu este poço, a qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? E afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede e nem precise mais vir buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Eu não tenho marido. E replicou Jesus: Bem sei que disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Amém? Glória a Deus. Já foi orado por mim pela palavra, né? Já fui abençoada com a oração da nossa irmã. Louvado seja Deus. E aqui nós encontramos essa passagem maravilhosa. Nossa irmã Elisete, né? Ela já disse algumas coisas sobre água, sobre o saciar da nossa sede, que é algo que eu gostaria também de falar nesta tarde, da água viva, que é Jesus Cristo para nós. E foi para essa mulher, né? Nós vemos que Jesus, ele mudou o caminho. Ele estava indo para a Galileia. E não era costume dos judeus passar por perto de Samaria, porque eles não se davam. Os samaritanos não eram pessoas bem vistas, né? Eles eram pessoas que, com o passar do tempo, eles casaram com estrangeiros. Então havia um preconceito da parte dos judeus para com os samaritanos. Mas nós vemos que Jesus não tinha isso. E com ele não há preconceito, com Jesus não tem preconceito. E Jesus, com certeza, sentiu no coração de pregar para aquela mulher, né? Jesus que vê o meu coração, que vê o seu coração, que sabe das nossas necessidades. Ele sabia que aquela mulher, por volta do meio-dia, aquela mulher ia buscar água.
Todas as mulheres iam encher os seus cântaros pela manhã, quando o sol estava bem fresco, né? Outras iam bem à tardezinha, mas ela ia ao meio-dia. Por que ela ia ao meio-dia? Por que essa mulher se colocava nessa posição de ir ao meio-dia, a quando o sol estava a 50 graus, e ela ia buscar água? Porque ela era uma mulher que não era bem vista, né? E com medo das outras restringirem ela, constrangerem ela, então ela ia ao meio-dia, porque ela sabia que não tinha ninguém lá. Ela sabia que o poço de Jacó estava lá sozinho. Então ela falava: agora eu vou, porque não tem aquelas pessoas que vão me importunar, que vão fazer pouco caso de mim, que vão me constranger. Então ela ia ao meio-dia, enfrentava o sol da meio-dia. Mas o que ela não esperava é que Jesus estava lá, esperando por ela e resolvendo a situação dela. Não é, amados? Jesus quantas vezes resolve a nossa situação. Ela tentando se esconder, indo numa hora imprópria para buscar água, mas ali estava Jesus sentado, e ali ele puxou uma conversa com ela. Ali ele pediu água para ela. Primeiro, ele, como um homem, como não poderia dirigir a palavra a uma mulher em público, né? No Oriente Médio, os homens não falavam com mulheres em público, nem que fosse a mãe dele, nem que fosse a esposa dele, nem que fosse a irmã dele. Não poderia puxar conversa com uma mulher em público. Mas Jesus, quebrando todas as regras, chamou ela para uma conversa. Chamou ela ali e pediu água para ela. E ela já imediatamente já falou para ele: Senhor, o Senhor não sabe que nós, os samaritanos, não conversamos com os judeus, né? Há uma intriga entre nós, antiga. Mas Jesus, que é o dono da vida, que é maravilhoso, que é o príncipe da paz, né? Que quer quebrar todas as restrições, que quer nos abençoar, que tudo aquilo que muitas vezes a gente tem preconceito, e a gente sofre preconceito muitas vezes, e ele vem para nos ensinar tantas coisas boas. E aí foi o versículo que eu li, né? Que Jesus falou para ela: se você soubesse quem é que está te pedindo água, né? Se você conhecesse quem é que está te pedindo água, ele lhe daria a água da vida, né? Jesus disse: o dom de Deus, quem é que lhe pede, dá de beber? E lhe pedirias, você me pediria água da vida. Quem não quer esta água da vida? Todos nós, quando aceitamos Jesus Cristo, aceitamos esta água da vida. Esse refrigério para a nossa alma, o nosso coração que é sedento, o nosso coração, a nossa vida que é sedenta da palavra de Deus, que muitas vezes estamos passando por momentos de tristeza, por momentos de doenças, de enfermidade, por problema de depressão, por problemas de ansiedade, como nossa irmã Elisete disse. É Jesus que vai ser a água que vai acalmar toda essa ansiedade, toda a depressão, toda a tristeza, toda a doença, quando nós recebemos esse Jesus em nossa vida.
E hoje, nesta tarde, é a tarde de nós recebermos Jesus gostoso na nossa vida. Eu aceitei a Jesus há 50 anos, mas de vez em quando eu falo com Ele: Senhor, eu te aceito hoje de novo. Eu quero de novo o Senhor na minha vida. Todos os dias, assim como a gente fala para o esposo, eu te amo, fala de manhã, fala no meio do dia, fala de noite, assim eu falo para Jesus também: eu te amo e eu te recebo de novo na minha vida. E Jesus é esta água maravilhosa. E então ali ele teve esse diálogo com esta mulher, que o seu copo estava vazio, a sua vida era vazia. Tinha casado 5 vezes, não sabemos o que aconteceu, porque ela era viúva por 5 vezes, mas agora o marido que ela tinha não era dela, né? Ela estava em pecado, ela estava em condições pecaminosas, e ela precisava de Jesus. Talvez em suas orações, ela clamava: Senhor, eu preciso me livrar desse fardo. Né? O Senhor conhecia o coração dela, porque ele desviou do caminho e foi sentar naquele poço ao meio-dia. Ele foi lá para esperá-la, porque ele sabia que ela ia chegar lá. E as orações dela, o pedido do coração dela estava sendo atendido naquele dia. E então, quando Jesus revela para ela: já tiveste, vai lá, chama seu marido, né? Depois de um longo diálogo, depois de Jesus ter conversado bastante, falado que ele era a água viva, que se ela recebesse a palavra de Deus no seu coração, ela ia ser uma fonte a jorrar. Jesus tinha conversado muito com ela. E nós vemos que ele fala: vai lá e chama o seu esposo. Um momentinho, irmãos. Vai lá e chama o seu esposo e traz ele aqui. E ela disse: eu não tenho esposo. Confessou, né? A verdade. E então Jesus disse para ela: falaste bem, disseste muito bem. Tiveste 5 maridos e agora o que você tem não é seu. Com certeza aquela mulher, naquele momento, irmãos, ela recebeu o cálice da salvação. Ela bebeu desta água viva. Naquele momento que os dois estavam ali naquele diálogo, não diz que ela tirou água, que ela deu para ele. Tem um momento que ela diz assim: Senhor, mas o poço é fundo. E o Senhor não tem como tirar água para me dar. Lendo aqui a palavra de Deus, nós vemos que esse poço de Jacó tinha 40 metros de fundura. Haja corda para jogar lá dentro para tirar água. Mas não diz que ela deu água para Jesus, mas ela recebeu a água que Jesus deu. A água espiritual, a água da palavra de Deus, essa ela bebeu, ela tomou, e toda aquela sequidão que ela tinha dentro dela, toda aquela tristeza, tudo aquela necessidade de salvação que ela tinha, aquele vazio, aquele copo vazio que ela era, foi enchendo com a palavra de Deus. Jesus foi enchendo aquela mulher, e diz a palavra que ela voltou para a cidade, deixou o cântaro, ela não tirou água, ela não levou água, ela levou a água viva para a cidade de Samaria, e ela chegou lá e pôde contar para as pessoas: olha, lá no poço tem um rapaz, tem um profeta, tem um mestre, e ele está falando coisas lindas, maravilhosas. E olha que os samaritanos estavam esperando pelo Salvador há muito tempo, eles ansiavam por essas palavras de salvação. E aí ela chega e diz: olha,
Aquele que nós estávamos esperando está lá no poço, está lá, vamos lá. Então ela saiu a evangelizar, ela saiu a pregar, ela se arrependeu dos seus pecados. Houve arrependimento, houve mudança de vida. E aquela mulher passou, a convidar, vamos lá, vamos para o poço de Sicar, porque lá está o Messias, lá está aquele que nós estávamos esperando. De uma pessoa que jamais aquela cidade pensou que ia vir as boas novas. Talvez esperavam Jesus entrar em Samaria, talvez esperasse, mais tarde nós encontramos no livro de Atos, o Senhor mandando os discípulos ir para Samaria e pregar o Evangelho, e os discípulos vão pregar o Evangelho mais tarde também. Mas talvez eles estivessem esperando esse dia, o dia que Jesus fosse entrar em Samaria para levar o Evangelho para eles, para levar a palavra de Deus. Mas, ao contrário de tudo o que eles pensavam, vem uma mulher pecadora. Mas agora, quando ela sai da cidade, ela sai pecadora. Mas quando ela volta restabelecida, restaurada, honrada, perdoada por Jesus. Não é maravilhoso ser perdoada por Jesus? Com certeza ela recebeu perdão ali. Com certeza ela disse: sim, Senhor, eu estou errada no que eu estou fazendo. Até hoje eu caminhei por esse caminho errado, mas agora, a partir de agora, eu quero caminhar no caminho certo. Eu quero caminhar nos caminhos que o Senhor caminha, Eu quero caminhar nos caminhos de Deus. E então ela recebeu salvação e transmitiu salvação também. Porque quando ela entra na cidade, quando ela passa a testemunhar o que Jesus falou para ela passa a pregar também, de pecadora a pregadora da palavra de Deus. E é assim que Deus faz nas nossas vidas, é assim o propósito de Deus para nós. Jesus muitas vezes muda o caminho para salvar uma alma. Ali, Jesus mudou o caminho para salvar aquela mulher. E hoje Ele tem, graças a Deus, estamos na Semana Santa, na semana que antecede a sua morte, nos dias da sua prisão, do seu julgamento, das horas difíceis que ele passou naquele cárcere, sendo açoitado, sendo torturado, sem comer, sem beber, ali, esperando o dia do julgamento. Para quê? Para que fosse morto, para que o seu sangue fosse derramado e para que hoje eu e você erguemos a mão e dissemos assim: sim, Senhor, eu te recebo como meu Salvador. Sim, Senhor, eu aceito o teu sangue derramado na cruz do Calvário para que eu seja salvo. Eu recebo salvação. Eu recebo, Senhor, aquela salvação que veio da cruz. Louvado seja Deus. Nós somos muito felizes, somos amados por esta água viva que é Jesus Cristo. Ele diz que aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão. Não que a gente não passe por problemas, dificuldade, que a gente não sofra, que a gente não tenha doença, que a gente não passe por tantas coisas difíceis. Mas a fé, a esperança que está dentro de nós, a certeza da fé de que tudo vai passar, e que se hoje não está bem, mas amanhã vai estar bem. Porque o Senhor prometeu na palavra. O Senhor tem promessas. Amados, aqui no livro de Isaías 44,
tem promessas maravilhosas para nós. Diz assim, olha, hoje, por meio de Jesus Cristo, essas promessas são para nós, né? Deixa eu ver aqui. Isaías 44. Abrir a minha... Só um minutinho, irmãos. Nós já concluímos aquilo que o Senhor quer falar na sua vida, né? Isaías 44, as promessas, o Senhor é o único Deus. Vou ler o 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Todas essas bênçãos são para nós, através de Jesus Cristo. Aqui era para o servo de Deus. Aqui era para este povo, e essas bênçãos se estendem para nós. Derramarei sobre vós o meu espírito, derramarei sobre vós água ao sedento. Aquele que está sedento da palavra de Deus, aquele que está seco por dentro, está precisando de água, está precisando de bênção, porque eu derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca, eu derramarei o meu espírito, as minhas bênçãos sobre os meus filhos, sobre os vossos filhos. Eu vou fazer cair chuva no deserto, com que as terras secas corram rios. A terra seca, amado, um coração seco, uma terra seca, árida, não tem valor. Mas quando você deixa Deus fluir, águas vivas dentro de você, né? Essa terra torna-se fértil, abençoada. A sua família é abençoada através de você. Os seus amigos, seus parentes, seus vizinhos. Você é uma terra fértil e abençoada. Louvado seja Deus. Quem beber da água que Jesus dá, amados, esta água vence a fadiga. Esta água vence a ansiedade. Esta água vence o medo. Esta água que Jesus dá, ela renova o ânimo, ela dá vida para nós. Então, quando nós recebemos Jesus na nossa vida, como aquela mulher samaritana recebeu, você recebe força para vencer qualquer circunstância, qualquer que for a doença, qualquer que for o problema, qualquer que for a situação. Jesus te dá força, Jesus te abençoa, Jesus te cura, Jesus te liberta, porque a fé faz isso em nós, né? Que essa palavra de salvação fique no teu coração. Você que já recebeu Jesus, você que está aí na sua casa, que por acaso ainda não teve esse privilégio de receber Jesus como seu único, suficiente Salvador da sua vida, faça isso hoje, faça uma profissão de fé, joelhe aí onde você está, erga sua mão e diga: Jesus, eu te recebo como meu único, suficiente Salvador da minha vida. Eu te aceito como Salvador da minha vida. Eu aceito, Senhor, o sacrifício feito na cruz do Calvário. O Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Louvado seja Deus. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa fé. Jesus Cristo, o Filho de Deus,
aquele que veio trazer salvação e que não fez acepção de ninguém, nem dos samaritanos. Por várias vezes ele citou os samaritanos. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vou voltar a palavra para o pastor Gilmar. Que Deus abençoe cada coração. Deus abençoe vocês, amados, que estão na sua casa aí, no conforto do seu lar. Que as bênçãos do Senhor te alcancem em nome de Jesus. Amém, pastor?